Como calculam, para mim, vir falar de desporto é um momento sempre de enorme alegria. É um momento que me obriga a fazer uma reflexão prévia sobre exatamente aquilo que o desporto é, aquilo que o desporto significa e aquilo que, na verdade, são as raízes culturais do desporto que nós não podemos, de forma alguma, desvirtuar e perder. E quando pela primeira vez tomei contacto com o tema desporto, virtudes e riscos, infelizmente a nossa incultura desportiva ainda vigente neste país leva-nos muito a centralizarmos o nosso pensamento sobre os riscos. E por isso mesmo, e para que seja uma intervenção prática, para que seja, enfim, para que vos deixe aqui um pequeno testemunho, uma pequena história daquilo que é a minha vida no desporto, eu acho por bem, e já que estamos posso dizê-lo, em família, em alguém que vem com um sentido muito próprio, que vem à procura de ensinamentos diários, portanto, e sendo assim, eu vou contar-vos um bocadinho o meu percurso e porque é que eu cheguei ao desporto, e porque é que o desporto é tão importante para mim. Eu era muito jovem quando os meus pais tiveram que regressar a Portugal, portanto, vindos de Angola, e deixaram um tipo de vida muito boa para ter um tipo de vida muito difícil. Portanto, no fundo, começar de novo. E o meu pai, eu quando nasci, o meu pai já tinha 50 anos, portanto, eu sou um filho neto. Os meus irmãos são mais velhos que eu. O meu irmão a seguir a mim é quase como um segundo pai, portanto, tem 9 anos de diferença. E quando nós viemos para Portugal, instalámos-nos numa região perigosa do ponto de vista social, Carcavelos. Portanto, que recebia nas limitações de Lisboa, recebia um conjunto de pessoas que na altura, muitas delas, portanto, retornavam a Portugal à procura novamente do seu caminho, com muitas dificuldades, e eu depressa me vi envolvido num crescimento de rua. Portanto, nós íamos para a escola, o meu pai tinha que trabalhar de sol a sol, a minha mãe também, os meus irmãos não só tinham que estudar, como trabalhar para ajudar, e o trabalho ficou desde cedo na minha cabeça. Portanto, eu tinha 5 anos e já trabalhava a enrolar croquetes, a fechar empadas, e hoje em dia não sei fazer nada na cozinha. Portanto, mas aos 5 anos de idade tive essa experiência de o fazer. E aquilo que me trazia alegria de vida, nessa fase que eu sentia enquanto miúdo complicada, era exatamente o ter uma bola. A bola era a minha ligação ao mundo, não tenham dúvida. A bola era aquilo que eu estava com a bola na mão e estava de coração aberto. E a bola permitiu-me, eu hoje em dia, ter amigos dos mais diferentes quadrantes, que é a coisa que eu mais me orgulho enquanto pessoa. Eu tenho amigos de todas as origens, de todas as problemáticas, de todas as virtudes. E isso foi feito com uma bola. Porque eu tanto estava com a bola, tanto na mão como nos pés, com certeza fui desenvolvendo algum talento para essa bola. E fui jogando futebol, não me importava de ir à baliza, não me importava de ser defesa direito, não me importava de jogar no meio campo, não me importava de jogar na frente, não me importava de ser vendido, o que eu queria era jogar. Portanto, e o jogo era a razão da minha existência enquanto miúdo. Isto porquê? Porque o meu pai sempre nos falou do desporto à mesa. O desporto foi sempre importante. Quando nos perguntava se tinha corrido bem a aula de português, de matemática ou de inglês, perguntava como é que tinha corrido a aula de educação física. E eu acho que há 1% de pessoas em Portugal em que isso acontece no seu seio familiar. Quem é o teu professor de educação física? Quem é a tua professora? O que é que vocês fazem na aula? A educação física vai sendo, infelizmente, minorizada ao longo de todo este processo de incultura desportiva em Portugal. Eu fui professor de escola há muitos anos, em Alverca, no Colégio Valsacina, na Quinta do Marquês em Oeiras, na Escola da Cidadela em Cascais, portanto conheço muito bem esse meio e relaciono-o com muita facilidade quando eu era pequenino, porque a aula que eu gostava mais de ir na escola era a de educação física, era aquela que eu levava mais a sério, portanto era a aula que para mim era realmente a mais importante. Portanto, eu desde muito novo me vi dentro do meu caráter, da construção do meu caráter, o desporto com um significado imenso, imenso. Porque eu, quando ia à missa ao domingo, ia com a bola. Meu pai ia à missa ao meio-dia, e eu interrompia o jogo, ia à missa ao meio-dia, e saía a correr da missa para ir jogar outra vez.
e havia sempre quem viesse comigo. Isto só para vos dar uma analogia da importância que pode ter a conjugação de todos estes valores que estamos aqui a falar na construção dos nossos jovens hoje em dia. E na importância que, não tenham dúvida nenhuma, o desporto tem. Claro que dizer-vos isto é dizer-vos que eu muito rapidamente estava na competição. Eu aos 7 anos era federado como guarda-redes, aos 8 anos passei para o rugby e jogava futebol ao mesmo tempo, fazia as duas, portanto fazia desporto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, jogava futebol ao sábado e jogava rugby ao domingo, não precisava descansar na parte desportiva, portanto estudava pelo meio, fui sempre um aluno normal, cumpri sempre os meus objetivos e fui aprendendo com o desporto aquilo que hoje em dia é talvez o bem mais escasso que possamos ter, que é a tolerância. Portanto, o desporto ensinou-me a ser tolerante, tolerante com as regras, ensinou-me a ser tolerante com a disciplina, ensinou-me a ser muito respeitador dos adversários, porque a pior coisa que eu fazia quando tinha essa bola era chegar a um ringue para jogar futebol de 5 e não ter adversários, ou muitas vezes ir para um campeonato e o árbitro não aparecer, era um momento de tristeza, ou o adversário não vir e ganharmos por falta de comparência. Essa é a maior derrota da vida, é quando ganhamos por falta de comparência. E isso ensinou-me que hoje em dia, quanto melhor é o adversário, mais nós temos que sair da nossa zona de conforto, mais nós temos que ser melhores e mais temos que nos apurar para jogar contra esse mesmo adversário. Portanto, o adversário é um significado da vida e o adversário não é mais do que um amigo que joga do outro lado. O adversário não é mais do que um amigo a quem nós queremos ganhar. E foi isto que o desporto perdeu. O desporto, através da bola, perdeu isto. Porque eu já lá irei. Aquilo que eu penso da formação desportiva, já lá irei, não vou já, vou deixar mais para o fim, até para depois me fazerem perguntas sobre isso, que vai ser mais polémico. Mas esta mesma bola que cria amigos, infelizmente, quando nós não temos um crescimento de veia desportiva, muito facilmente cria aquilo que de pior há na vida, que é os chamados inimigos, que na verdade não existem, são fictícios e nós é que os imaginamos. Portanto, eu fui crescendo assim e aos 12 anos sou convocado para a primeira seleção nacional de iniciados, vejam bem, para ir jogar a França. Eu nunca tinha saído de Carcavelos e pouco mais, porque os meus pais não tinham tempo para fazer férias. Como nós não tínhamos férias, não tinham folgas, nós não podíamos sair da zona onde vivíamos. Portanto, Portugal para mim restringia-se aos sítios onde eu ia competir. Quando eu ia jogar, conhecia qualquer coisa. Ia jogar a Belas, conhecia Belas. Ia jogar a Sintra, conhecia Sintra. Ia jogar a Torres Vedras, conhecia Torres Vedras. Portanto, foi a bola que me levou a abrir um bocadinho os meus horizontes, muito pequeninos enquanto miúdo. E essa seleção de iniciados leva-me à França. Numa viagem de 16 horas de autocarro, com outros jovens de outros clubes, de outros pontos do país. E quando ia nessa viagem, recordo-me perfeitamente que aquilo tudo começou a fazer sentido para mim. Eu desafiei-me a mim próprio e disse, eu um dia vou jogar na seleção nacional principal. E esse vai ser o meu caminho. E quando faço o primeiro jogo em França, parto uma perna. Vejam bem, fui à França, acabei por não ver nada, acabei por jogar 10 minutos, partir uma perna, ser operado a um fémur e estar 1 ano e meio sem jogar. Mas esse ano e meio de recuperação ao fémur, eu só tive um objetivo. O meu objetivo, quando ia para a fisioterapia todos os dias e quando ia para a recuperação, era voltar a jogar. E o desporto deu-me isto, deu-me o sentido do objetivo, a clareza do objetivo. Onde é que eu quero chegar, como é que eu quero chegar, o que é que eu preciso para lá chegar. E confesso-vos, com todo o respeito para tudo o resto, o desporto ajudou muito mais do que ajudar nas outras áreas da vida. Porque eu no desporto sentia as coisas conjugadas. E nas outras sentias muito a solto. E tudo isto associado a uma educação cristã que os meus pais não desistiram dela, porque hoje em dia eu vejo pelas minhas filhas, a educação cristã é claramente uma raiz de força nossa, nós não podemos desistir, porque há um conjunto de solicitações, há um conjunto de atuações e há um conjunto de riscos hoje em dia na sociedade que dificilmente levam a que os jovens não sigam esse caminho. E que não queiram seguir esse caminho, porque exige de nós, exige do nosso espírito, exige daquilo que nós somos. E a associação do desporto, exatamente com esta minha presença nos escuteiros, na igreja, no participar nas ações da igreja, tudo isso me levou a que eu, na minha vida, valorizasse imenso a relação com os outros. Eu acho que o desporto não é mais do que isso. O desporto é o conhecimento de nós próprios na relação com os outros. E tem um significado fantástico.
para aquilo que nós podemos fazer. Bom, e o meu percurso desportivo continua, e fui sempre incentivado em casa, nunca me disseram em casa, tiveste má nota, não jogas nem treinas, portanto nunca isso fez parte do nosso vocabulário familiar. O meu irmão a seguir a mim foi internacional até aos 40 anos de rugby, o último jogo que ele fez pela seleção na Alemanha tinha 40 anos, e ele disse-me, eu só me vou embora da seleção e eu de sentir que tu estás sólido, e eu aí saio. Portanto, ele arriscou a saúde física quase pela minha presença na seleção nacional. Portanto, eu já tinha 31 anos, ou 30 e ele 40, e ainda jogávamos juntos na seleção nacional. Portanto, ele esperou quase, porque eu cheguei à seleção com 17 anos, ele esperou quase 13 anos para eu sair da seleção, para se sentir realmente que eu estava maduro. Eu acho que o desporto é isto tudo. O desporto é esta cumplicidade. O desporto é claramente esta conjugação de valores éticos, que infelizmente, e pelo texto que eu tive a oportunidade de ler e que gostei muitíssimo, que penso que também têm acesso, este é o risco do desporto hoje em dia. É o desporto ser visto como apenas mais um aspecto mercantil das nossas vidas, em que só há um significado, ganhar. E eu estou na vossa frente, está uma pessoa que o desporto lhe deu um sentido competitivo enorme. Enorme. Eu joguei com 40 graus de febre, joguei com dores, joguei com o ombro fora do sítio, tive um jogo em Marrocos em que um colega meu me diz, eu tinha a mão partida, Tomás, não saias, nós não podemos perder este jogo, não saias de campo. E eu disse, mas está lá outro jogador para jogar, mas ele não tem as tuas características, não saias, nós temos de defender, tens de ficar, defende com uma mão, placa com uma mão. E eu fiquei até ao final do jogo. Portanto, isto deu-me, hoje em dia, uma forma de estar na vida, não sei se eu posso dizer assim, se tenho o direito de dizer assim, mas uma calma, uma paz de espírito, que me dá tranquilidade para aceitar imensos desafios, dá-me a tranquilidade para ser feliz todos os dias, e dá-me a tranquilidade para, acima de tudo, tentar ajudar os outros a serem felizes todos os dias. Que esta é, no fundo, a minha razão, e foi isso que eu fui procurar ao desporto. E como nota, e neste percurso que eu tive, chego ali aos meus 17, 18 anos, conheço a minha mulher, que vem de uma família atípica em termos desportivos, de grande grau católico, muito forte. A minha mulher é beata, pronto, para ficarem com esse sentido, é beata a sério, beata a sério. Portanto, ela analisa os temas com uma profundidade terrível, que eu depois não tenho capacidade de resposta. Pronto, sinto-me aí perdido, solto. E a família anti-desporto, ou seja, o desporto cansa, o desporto tira-nos da mesa, o desporto obriga-nos a vestir um fato de treino e uns calções. E é esta a família que eu vou encontrar, é esta a família que eu adoro, que é a família da minha mulher, porque achava que eu era maluco, e dizia à minha mulher, com tantos rapazes, tu foste escolher aquele. Portanto, e esse desafio acaba por ser o desafio do desporto, que é nós depois termos que treinar para nos sentirmos parte integrante e elementos de uma equipa, porque nem sempre a equipa nos aceita, nem sempre a equipa gosta de como nós somos, nem sempre a equipa diz assim, estamos de braços abertos para te receber, senão isso era a luz fácil da vida, todos a encontrávamos. A equipa diz-nos exatamente o mesmo, se queres pertencer à equipa, tens que te dar aos valores desta equipa, tens que conhecer a missão desta equipa, tens que perceber o que é que esta equipa quer e o que é que esta equipa precisa, só aí podes pertencer à mesma. Portanto, isso muitas vezes leva a que muitos jovens, muitas pessoas desistam, porque é tão fácil desistir, e o desporto diz-nos o contrário. E eu tive que conquistar a família da minha mulher, que eu considero a equipa mais difícil na qual eu integrei. E tive que aprender a estar à mesa, tive que aprender a saborear todo o tipo de eu dizer, eu não posso, eu tenho jogo amanhã, eu não posso comer um guisado. De olharem para mim e dizer assim, mas o que é que o guisado vai fazer à bola? Não, o guisado vai fazer com que a bola não corra. Eu acho que toda esta diferenciação, toda esta forma de estar, toda esta animação que o desporto nos traz não pode ser perdido. A minha mulher hoje em dia é uma praticante competitiva, extrema de pádel. Ela joga aquilo como se não houvesse amanhã. Não, tem coisas no cotovelo, no joelho, nas costas, fisioterapia, treina todos os dias. E ela, quando eu a conheci, fazia zero de desporto ou de exercício físico. Portanto, eu acho que a comunhão é isto que nós conseguimos.
é ela vir fazer aquilo que eu gosto e começar a fazer aquilo que eu gosto, em sacrifício, não tenham dúvida, e exatamente o contrário. Portanto, o desporto dá-nos isto. O desporto dá-nos isto. Nem tudo o que nós treinamos nós gostamos. Nem todas as horas que nós passamos à chuva, ao frio, ao vento, nós gostamos. Ninguém gosta de perder por mais de 100 pontos, como eu já perdi. E ter que me virar para um grupo de homens e dizer isto é normal. Ninguém gosta, mas isto é que nos dá a força para depois mais tarde irmos ganhar. Portanto, esta história que eu achei por bem contar-vos, não tinha planeado, não vinha aqui naquilo que vos tinha preparado, achei por bem depois de ouvir a intervenção de Dom João e do Dr. José Carlos Seabra Pereira. Porquê? Porque faz sentido nós muitas vezes olharmos para o desporto para as coisas simples, porque o desporto é muito simples. É demasiado simples, por isso é que é difícil. E por isso é que em Portugal é pouco percebido. E por isso é que em Portugal é dado pouco tempo ao desporto. Por isso é que em Portugal se castigam jovens por não poder treinar com os outros, por terem más notas. Isso é uma consequência gravíssima de um comportamento humano. Porque eu perdi um campeonato, não perdi, por acaso até não perdi, mas podíamos ter perdido uma taça de Portugal. Eu era treinador de uma equipa de sub-18. Quando o jogador mais líder, mais incisivo, mais importante dessa equipa foi proibido pela sua família de jogar, no fundo manter um compromisso. Ou seja, nós preparamos e vamos nos preparando dia a dia para honrarmos os nossos compromissos. Eu acho que isso é um dom humano que nós não podemos perder, honrar o compromisso, que é um bem escasso hoje em dia. Hoje em dia é um bem demasiado escasso, E isso é uma reflexão que eu deixo aqui, não sei porquê, mas hoje em dia o compromisso parece algo de preço demasiado caro em hipermercado nacional. Parece um produto intocável, daqueles que está lá na última prateleira e que nós olhamos, queremos, mas temos medo de tocar. É assim que eu estou a ver o compromisso. E esse jovem, há mais de 20 anos atrás, teve essa problemática. Nunca mais esqueceu. Eu há dias tive a oportunidade de estar com ele, de o rever. É uma pessoa altamente conceituada na engenharia portuguesa. E ele disse, deixou-me uma marca muito negativa na minha vida. Porque eu naquele dia senti que defraudei toda uma época, defraudei todo um conjunto de rapazes que comigo estavam no campo, defraudei a minha equipa técnica e defraudei o clube em si. E quando nós olhamos para o desporto, olhamos com insignificância. Esse é o problema, esse é o risco do desporto. É olharmos para o desporto, é sempre a última parte. É sempre a última parte. E perdoem-me o termo, eu sou uma pessoa com pouca presença política, muito pouco ou nada. Portanto, aceito tudo um pouco, mas não me vem com certeza a discutir o desporto em meio político. A não ser que tenha pessoas comigo e sejam entendedoras e saibam o que estão a discutir. Caso contrário, nunca fui, até hoje, tenho essa honra, e não vou, porque a política desportiva para mim não conta porque ela não existe. E a partir do momento que ela começar a existir, então pode começar a contar. E digo isto porquê? Porque quando nós queremos realmente passar a cultura desportiva, criar uma identidade desportiva, tornar o desporto um conjunto de valores essenciais para as nossas crianças, jovens e pessoas adultas de uma sociedade contemporânea, nós temos que tornar o desporto realmente importante. Não pode ser só mais uma coisa. O desporto tem que ser realmente importante. Para isso, nós temos que dar condição para que aconteça. E a condição não é campos, não é materiais, porque o desporto pode-se fazer em qualquer lado. Não são infraestruturas, não são estádios de 50 mil pessoas com camarotes confortáveis para quem nunca praticou desporto. Porque quem praticou desporto vê o jogo no relvado, vê o jogo na bancada, vê o jogo ao frio, vê o jogo à chuva, vê o jogo com neve. Não é isso o desporto. O desporto não é esse estado mercantil a que chegou. Não é isto que nós vemos todos os dias. Não é isto que nós vemos todos os dias. O desporto é a essência máxima da expressão dos valores humanos. É assim que eu vejo o desporto. E esse está ao nosso alcance de todos, enquanto pessoas que no dia-a-dia lidam com jovens, passar essa chama, a chama pela prática, a chama pelo fazer primeiro, a chama pela competição a seguir, a chama pelo respeito e a chama por aquilo que o desporto nos ensina cada vez mais à medida que andamos com ele, de mãos dadas, que é a humildade.
O desporto, quem não é humilde no desporto não consegue tirar alegria, não consegue desfrutar do desporto, não consegue ter prazer com o desporto. O desporto não permite a arrogância, o desporto não permite que haja comportamentos desviantes, porque quem os tem no desporto rapidamente vai perceber que não tem lugar no desporto. Por isso mesmo, vou para o meu último tema. Eu acho que nós vamos ter tanto mais e melhor desporto, quanto mais temas, quanto mais debates com este tema houver no país inteiro, quanto mais nós trouxermos isto e este tipo de temas para todos os quadrantes da nossa vida, incluindo, e eu dizia muito isto, um padre muito amigo que eu tive, que me mudou muito enquanto pessoa, foi o padre Ricardo, infelizmente já não está entre nós, e o padre Ricardo, aqui numa peregrinação que fiz com ele a Fátima a andar, ele dizia-me: Tomás, tu andas muito depressa. E eu disse: sou um competidor, eu tenho que chegar primeiro. E pronto, e a nossa conversa desenvolveu-se a partir do chegar primeiro. O que é que significa chegar primeiro? O que é que significa ser primeiro? E eu aprendi com o padre Ricardo que ser primeiro é muito mais do que sermos campeões. Ser primeiro é termos um coração realmente aberto, é termos um coração que não foge às responsabilidades, é termos um coração que no meio desportivo sabe perder. E nós só estamos a ver estas manifestações de violência que chegaram à minha modalidade. Ontem, pela primeira vez, veio uma lágrima ao olho quando vi uma notícia que 2 das melhores equipas nacionais foram despromovidas à 3ª divisão por um confronto violento. Portanto, começado dentro do campo e terminado cá fora, entre treinadores de jovens. Isto é o estado da nação. Portanto, e como nós vivemos de exemplo, e a liderança, quando a mim me perguntam o que é ser líder, eu digo que ser líder é ser um espelho. As pessoas ficam a olhar para mim. Ser líder é ser um espelho. É nós termos a imagem daquilo que somos. E os outros verem essa imagem em nós, nos nossos comportamentos. E quando nós temos comportamentos totalmente desviantes, totalmente com falta de coerência, totalmente virados, desculpem o termo, para o campeão financeiro e económico. O campeão já não é desportivo no desporto. O campeão é aquele que compra mais, que paga mais, que segue outros caminhos. Portanto, isso não tem nada a ver com o desporto. Portanto, quem pensa que isso possa ter algum fundamento futuro, possa ter, enfim, alguma implementação futura, está totalmente enganado, porque isso vai criar uma ruptura muito grande, vai afastar mais os jovens do desporto, vai assustá-los mais, porque boa formação não é feita assim e o caráter não se constrói em meios desse género, desviantes, constrói-se em meios construtivos, aí é que se falam grandes caráteres. Eu acho que o desporto, terminando, para continuar a construir o caráter dos nossos jovens, para ser forte em Portugal, porque nós temos grandes campeões. Eu tenho um sobrinho meu que é surfista profissional, portanto é o único português, é o segundo até lá ter chegado e é o único português no circuito. E eu acompanhei-o já a 3 competições a pedido dele, fui com ele, portanto, carregar pranchas, como eu digo. Adoro, não imaginam como se sinto útil a carregar as pranchas dele para aquela competição. Dá-me uma alegria, um gosto, ir com 14 pranchas para a praia, ele só pode usar uma. Leva 14, portanto, carregar aquilo tudo às 5h30 da manhã, vê-lo acordar às 5 horas, a ter o seu momento de concentração, de focalização, vá lá entre nós, o seu momento espiritual, depois a começar a treinar, os tubarões já tomam o pequeno almoço e ele entra de noite para dentro da água, portanto, sem pensar que há lá tubarões, ou seja, o perigo não é um problema. Okay? Isso é o desporto, o perigo não é um problema. Porquê? Porque ele tem um foco, tem um objetivo, tem uma intenção, tem uma forma de estar. E depois estar um dia inteiro a competir pelo detalhe. Eles perdem, aquilo é demais. Nós às vezes não percebemos porque que se perdeu, ou porque que se ganhou. É mesmo o detalhe dos detalhes que é aperfeiçoado e é treinado horas sem fio. As horas que passam no vídeo, fazer análise postural, biomecânica, o treinador a explicar-lhe o dedo do pé na prancha, eu ia o dedo no pé na prancha dentro da água, com ondas de 3 metros, que é que o dedo importa? Isto é o desporto atual, é o desporto de competição, é a beleza do desporto e é realmente aquilo que o desporto nos pode trazer. Eu não sou vendedor de desporto, como calculam, não é essa a minha, eu sou professor de formação, portanto não é essa a minha razão de estar no desporto, mas eu tenho uma paixão tão grande pelo desporto
que é-me difícil não acreditar que há um volte-face e que nós possamos a ter outra vez miúdos em casa a discutir as coisas boas do desporto. Quem marcou o golo, quem meteu o cesto, que jogo é aquele. Eu não vejo hoje em dia falar sobre aquilo que é a maior maravilha de competição que há, que quem criou realmente teve uma ideia genial, que são os Jogos Olímpicos. Juntar um quadrante tremendo de atletas de todo o mundo, das mais variadíssimas disciplinas e desportos, individuais e coletivas, com treinadores, dirigentes, médicos, pessoas de apoio, etc., num mesmo espaço, durante um período, é realmente uma coisa incrível. E eu também já fui o organizador de uns jogos desses, porque em 84 os nossos grandes campeões portugueses da maratona incentivaram-me a organizar os Jogos Olímpicos lá da rua. E eu vi também a forma como mobilizei toda a gente para lançar a vara, que era uma vassoura, tanto para lançar o peso, que era uma pedra da calçada. Portanto, a forma que no fundo o desporto é fácil, está à nossa frente, está ao pé de nós. O desporto é nosso. O desporto é filosófico, mas o desporto é real. Portanto, eu acho que é isso que nos leva a pensar que o desporto é uma grande virtude e que não tem riscos nenhuns. Os riscos é a forma desumana, é a forma maliciosa, é a forma desconhecedora e é a forma desvirtuada com que nós olhamos para aquilo que pode ser o efeito mercantil que o desporto nos possa dar. E isso hoje em dia transformou pais que gritam à volta dos filhos. Eu conto-vos uma pequena história que tive há bem pouco tempo ao meu lado, num espaço desportivo perto de uma zona comercial, portanto de venda de artigos desportivos, onde estavam a jogar duas equipas. E eu estacionei o carro e ia comprar uma coisa para mim, para correr, e comecei a ver o jogo, portanto do lado de trás da baliza agarrado à rede. E ao meu lado estava um senhor com uma energia tremenda, que gritava desenfreadamente para dentro do campo. Eu não percebia o quê, porque ele gritava com um ritmo tão grande, tão acelerado, tão enérgico, que eu não percebia se aquilo era reprimenda, se era elogio, se era claque, e ele era a claque sozinho daquele jogo, e às tantas comecei a perceber, porque fiquei a olhar para ele, deixei o jogo e fiquei fixo nele, no comportamento dele, e percebi que era pai do miúdo que estava a jogar no outro meio campo, do lado esquerdo da defesa, com quem ele gritava desenfreadamente: passa, corta, corre, maricas, levanta-te, chuta, sai do chão, isso não é nada, não viemos cá para isso. E eu às tantas perguntei, o senhor é de que equipa? O senhor não percebeu? Se não, sou daquela equipa dali. Sim, pronto, ok, é porque os miúdos estão tão longe. Eu pensei que o senhor era mais desta equipa. Eu já a desafiá-lo, já a brincar com ele, um bocado irónico, e ele disse: não, eu sou o pai daquele miúdo que está ali. E eu disse assim: coitado do miúdo. Mas isto é o risco que o desporto está a ter neste momento. É que os pais, em vez de arbitrar os jogos, de fazerem a sua função de pai, serem árbitros, ajudarem a que o jogo se desenrole, serem dirigentes, ajudarem a que os miúdos joguem. Não, vão lá ganhar para eles próprios. Vão lá ganhar o que nunca ganharam quando eram praticantes ou quando não eram. Vão lá à procura de emoções que não existem e usam os miúdos para isso. E os miúdos não são felizes na prática desportiva assim. E depois acabam por abandonar, acabam por ter um burnout, porque a pressão é excessiva. E a pressão, a maior parte dos casos, não é metida pelos treinadores, porque os treinadores da nova geração são muitíssimo bem formados, tanto nas universidades como nos cursos de formação que têm nas suas mais diferentes modalidades. Eu testemunho isso porque tenho sido convidado para vários desses fóruns e vejo a qualidade com que é transmitido hoje em dia o comportamento desses treinadores. Portanto, eu estou convencido que no futuro nós vamos ter mais e melhor formação. Mas há ainda dois pontos importantes para nós termos mais e melhor desporto. O primeiro, haver uma disciplina de valores. Uma disciplina de valor com nota, com avaliação, mas não é a avaliação americana. É a avaliação sentida, escrita ou falada, mas transmitida. Porque se nós, um treinador, um dirigente,
o dirigente tem que ser o ponto mais alto de uma instituição na transmissão de valores. O top dos tops, dos tops, dos tops, dos tops, dos tops. O que diz tem um significado tremendo. E como é que isso pode acontecer se qualquer pessoa, em qualquer momento da sua vida, tem o direito a ser dirigente? Não existe. Ou seja, o dirigente é uma coisa que não existe. Não está regulamentada, não está fundamentada. Não tem certificação. O treinador não. O treinador, para treinar, tem que fazer N cursos, tem que estudar à séria. É avaliado pelo aquilo que faz, tanto na formação dos jogadores, como no seu desenvolvimento, como na competição. Os jogadores também. São treinados horas a fio, ao detalhe. Então, se nós queremos realmente um desporto com grande virtude, um desporto virtuoso, nós temos que pensar nisso. Temos que começar por formar as pessoas que estão no topo dessa pirâmide. As pessoas que tomam as decisões, as pessoas que, na verdade, abrem o caminho, abrem os espaços a que esses jovens apareçam na prática desportiva, seja ela em que modalidade for. Portanto, há claramente que olhar para a questão ética da formação desportiva e com avaliação rigorosa, tal como é a metodologia do treino, porque é tão importante ter uma boa metodologia enquanto treinador como ter uma boa ética, porque muitas vezes aquilo que nos faz ganhar ou perder, aquilo que nos faz estarmos mais tristes ou mais felizes, não é o resultado desportivo, é o valor ético que pomos nas coisas. E se o desporto é uma escola de virtudes, se o desporto é uma escola de desenvolvimento integral das pessoas e dos indivíduos, se o desporto é um meio para, não é um fim em si mesmo, então é um momento de grande reflexão que acho que nós todos temos que fazer, que é torná-lo realmente importante. Na escola, através da educação física, através do desporto escolar, em casa, dando espaço a que os jovens possam falar sobre a sua vivência desportiva, sobre aquilo que têm, não só sobre a matemática, a filosofia ou as ações sociais que hoje em dia estão na moda com os amigos. É muito importante conhecer amigos entre a meia-noite e as 6 da manhã. Eu não sei como é que eles conseguem conhecer amigos na escuridão, portanto, faz-me alguma confusão. Portanto, sou um bocadinho tradicionalista em relação a isso. Eu faço parte de um pai que me diz que às 7 da manhã me batia com o aspirador na porta e dizia: atletas levantam-se cedo. E nós às vezes temos de deitar 2 horas antes. Atletas levantam-se cedo, atletas não ficam na cama, a cama torna-nos preguiçosos. Pronto, de maneira que tudo isto, toda esta forma de estar, em grande parte devo ao facto da minha família ter-se visto sempre o desporto como parte muito integrante, muito importante, significativa da nossa forma de estar, ao facto de ser muito feliz no desporto. Portanto, quando ganho e quando perco, não perco o meu caminho. Às vezes nós temos temos que nos desviar, a autoestrada está fechada, temos que ir por uns atalhos para voltar à autoestrada, mas o desporto ajudou-me sempre também a encontrar o meu caminho, mesmo quando me perdia. E é isso que eu gosto de deixar ficar como testemunho, é que o desporto precisa de uma outra visão cultural. Porque senão aquilo que vai acontecer é o lado mau da má formação, na verdade da informação desportiva, como eu chamo, vai tomar conta daquilo que é o lado bom. Eu quando era miúdo chorava, eu perdia, eu chorava. Portanto, era uma angústia grande, era uma tristeza, era o facto de sentir que eu, ou quando era em equipa, ou os outros, não tínhamos conseguido aquilo que queríamos. Porquê? Porque o meu sentimento competitivo é muito grande. Portanto, eu em tudo o que fazia, eu queria fazer melhor. Portanto, muita exigência, muito rigor, foi assim que cresci e que fui educado. Portanto, e depois transmiti isso naturalmente nos meus comportamentos. Portanto, tenho alguma dificuldade em posicionar-me de uma forma lúdica no desporto e acho que o desporto tem que ser acima de tudo lúdico, confesso. Porque sempre fui para a vertente muito cedo competitiva do desporto. Todo o desporto que fiz foi para competir. Na verdade é o chamado desporto de competição, que é só uma das áreas do desporto. Atenção. Portanto, e fui aprendendo ao longo da vida que nós só vamos conseguir ganhar o que é que seja quando soubermos perder. A primeira grande questão que nós temos que ajudar a um jovem em formação desportiva é exatamente o saber lidar com a frustração. Se fazê-lo entender
que o desporto vai lhe trazer frustrações, tal como a vida. Portanto, tal como a vida, não há aqui desvios. E esse entendimento dessa frustração, a forma como nós podemos crescer com essa frustração, podemos ser melhores pessoas, mais integrados, mais capacitados, mais desenvolvidos, vai-nos permitir um dia ganhar com maior solidez. Porque eu não acredito em quem ganhe sempre, como também não acredito em quem perca sempre. Agora, confesso que quando estamos em equipa, é um conjunto de emoções variado. Portanto, nós temos pessoas que encaram bem e temos pessoas que se reconstroem a partir de derrotas, que é muito importante, como também temos pessoas que se acomodam com vitórias. Portanto, que deixam, que se relaxam, que deixam ter o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de entrega quando ganham. Eu acho que aqui o maior desafio, e talvez depois a maturidade competitiva vá-nos dando isso, é nós termos uma solidez comportamental, quando ganhamos e quando perdemos. E temos a capacidade e a frieza de analisar porque é que aconteceu. Agora, há sempre a emoção de chamados, entre aspas, momentos difíceis desportivos. São aqueles momentos, utilizando uma palavra de expressão mais complicada, são os chamados momentos trágicos, quando nós estamos no final de uma competição que durou imenso tempo e que criámos uma ambição, um sonho, uma vontade de ganhar, chegamos ali e perdemos. Há um balneário que fica muito magoado, há um balneário que fica triste, há um balneário que fica com dor, mas isso também é a construção desportiva. Porque se uma pessoa só ganhar, só tiver a alegria do champanhe da vitória, só conhecer esse sabor, eu acho que não vai ser uma pessoa capacitada integralmente, vai-lhe faltar qualquer coisa. Portanto, eu hoje em dia que sofro muito nas 24 horas seguintes à derrota, sofro fisicamente, vou-me abaixo, parece que há qualquer mazela que aqui fica, mas depois sei renascer e sei olhar com capacidade e com frieza para as situações. Eu acho que em todos nós podemos dar bons exemplos, podemos, e eu acho que eles têm sido muitíssimo bem dados e podem ser bem transmitidos, e na via católica tanto mais, nos jovens que nos procuram, em alguns jovens que muitas vezes durante o seu percurso têm dificuldade em perceber porque é que ali estão. O desporto pode ajudar a agarrá-los, até, pode ajudar a que haja uma ligação, que haja, fez sentido. Que é o que nos aconteceu com todos, não é? A determinado momento, ok, faz sentido, parece que descobri onde é que estava o interruptor, faz sentido, e nesse faz sentido, eu penso que em qualquer área da nossa vida, e nomeadamente na área católica, o desporto pode nos iluminar, o desporto pode ser uma luz, pode nos ajudar, no exemplo presente, na conversa, no chamamento, na correção. Portanto, penso que, não sei, eu penso que sim, eu vejo isso de uma forma muito positiva, muito construtiva, acho que faz parte. O desporto realmente tem essa virtude de nos poder oferecer um leque enorme de possibilidades, não é? Até a jogar xadrez, nós estamos em desporto, não é? Portanto, estamos perante os valores do desporto, eles são inalteráveis de modalidade para modalidade. Não pensemos que pensemos que há os valores do futebol e que há os valores da equitação. Não. Os valores são transversais a todos. Transversais. Portanto, os que há num há noutro. Não muda. A primeira grande questão, e aí eu penso que a escola, não só a família como a escola, tem um papel preponderante, que é ajudar os jovens a escolher o desporto para os quais estão mais vocacionados. E isso pode ser de várias formas. De gosto, por prazer, de complexão atlética, na morfologia física, o tempo disponibilizado. Por exemplo, quem quiser ir para uma ginástica acrobática vai ter que treinar muito mais, de certeza, quem vai, por exemplo, a jogar handball, não é? Portanto, há também todas essas variáveis que não são equacionadas. Na verdade, quando os jovens estão na escola, eles acabam por escolher o desporto, ou porque o professor de educação física realmente é competente e canaliza os miúdos. Eu já vi acontecer muito isso, ele empurrar os miúdos para a prática, tu tens jeito para isto, eu já vi com histórias fantásticas disso, atenção, mas como padrão isso não existe, ou seja, os miúdos passam na educação física todos da mesma forma, todos correm, todos saltam, todos fintam, isso é importante, mas depois não lhes é dada a possibilidade de eles terem uma escolha de uma modalidade que lhes é mais própria. Isso leva a que muitos e muitos jovens, muitos mesmo, estamos a falar de uma grande percentagem, se calhar mais de 70%, por números que eu tinha, e não tenho agora
há 5, 6 anos atrás não pratica desporto. Portanto, nós estamos a falar de uma população que 25% tem uma prática de uma vez por semana, pratica desporto regularmente, estamos a falar entre 10% a 15% de uma população, e praticar desporto regularmente são 3 vezes por semana. Portanto, não é todos os dias, só para termos uma noção. E depois há aqueles como eu, que o desporto se tornou de tal forma uma necessidade que não praticando desporto não se sente realizado, mesmo no dia-a-dia, fazendo um bocado de exercício, fazendo qualquer coisa. Portanto, isso já é um extremo. Portanto, eu acho que há essa questão, que é a procura pela modalidade certa. Ok, encontrei, é isto que eu gosto de fazer. Eu gosto de correr, sinto-me bem a correr. O que é que a corrida me traz? Traz-me isto. Então é por aqui que eu vou. Não, correr, fico com dores nas articulações, fico muito cansada, não tenho essa vontade de me cansar, de suar. Há pessoas que não gostam. Há desportos em que isso não acontece. E hoje em dia, se procurar, ver ofertas muito giras no desporto para se fazer, e que muitas delas nem sequer obrigam a que haja uma grande carga física.